Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, ao 29º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos entrar agora numa parte que tem tudo a ver com essa quaresma. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Hoje, padeceu sob Pôncio Pilatos. Vamos estudar? Vamos juntos? Primeira pergunta de hoje, a de número 112 do Compêndio. Qual a importância do mistério pascal de Jesus? Resposta: o mistério pascal de Jesus, que compreende a sua paixão, morte, ressurreição e glorificação, está no centro da fé cristã, porque o desígnio salvífico de Deus se realizou uma vez por todas com a morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. Entendeu? Percebeu? Essa é a revelação. Deus nos salvou enviando o seu Filho único para ser entregue. Ele morreu, porém ressuscitou ao terceiro dia. Sua glorificação é a certeza do céu aberto, da possibilidade da vida nova. O mistério da paixão, morte, ressurreição e glorificação do Senhor está no centro da fé cristã. É a nossa fé todinha, é a raiz, é a base. O apóstolo Paulo vai dizer: se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. É a principal festa cristã, a Páscoa da ressurreição. E a quaresma nos ajuda, tem por objetivo nos ajudar a se preparar para esta grande solenidade. A solenidade da luz, daquele que venceu a morte, por amor a cada um de nós. Então, a paixão, morte e ressurreição está no centro da fé cristã e Deus revelou o seu desígnio salvífico de uma vez por todas neste acontecimento. Como quem diz o seguinte: não vai acontecer mais nada de novo. O que precisava acontecer, aconteceu há 2000 anos atrás. Nós agora vivemos numa fase da história da humanidade do qual aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nós rezamos isto no rito da comunhão da missa. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Estamos nessa economia sacramental, tá bom? Muito bem. Segunda pergunta, de número 113 do Compêndio. Com que acusações Jesus foi condenado? Resposta: alguns chefes de Israel acusaram Jesus de agir contra a lei, contra o templo de Jerusalém e, em particular, contra a fé no Deus único, porque ele se proclamava filho de Deus. Por isso o entregaram a Pilatos, para que o condenasse à morte. Então, para aqueles sacerdotes da época, aquele de Nazaré, aquele homem de Nazaré, o filho do carpinteiro, ao se declarar ser ele o filho de Deus, puxa vida, aquilo era um escárnio para os ouvidos deles, né? Eles que entendiam da lei não conseguiram compreender com o coração que aquele que ali estava era o Verbo de Deus encarnado. Isso eu estou falando da cúpula, da alta corte, dos grandes sacerdotes da época. Eles não entenderam. E por não entender isso, entregam ele ao cônsul romano da época, o governador da época, Pôncio Pilatos, governador de Roma, para que o mesmo o condenasse à morte. Ok? Terceira pergunta, de número 114 do Compêndio. Como se comportou Jesus em relação à lei de Israel? Resposta: Jesus não aboliu a lei dada por Deus a Moisés no Sinai, mas deu-lhe cumprimento ao lhe dar a interpretação definitiva. É o legislador divino que executa integralmente a lei. Além disso, ele, Jesus, o servo fiel,
oferece com a sua morte expiadora o único sacrifício capaz de redimir todas as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Palavras-chave: Jesus não veio abolir a lei, mas cumprir a lei. Ele como legislador divino, ele como Deus, filho do Pai, filho do Criador, pode executar integralmente a lei que foi dada por seu pai a Moisés no Sinai. E com a vida dele, com a sua morte expiadora, ele mostrou que somente com a sua morte foi capaz de redimir todas as transgressões, todos os erros, todas as falhas, todos os pecados cometidos lá na antiga aliança, que usava de sacrifícios de animais. Agora não vai ser mais sacrifícios de animais, porque esses não estão agradando a Deus. Vai ser agora o sacrifício do Filho de Deus. Por isso que João Batista aponta para Jesus e diz: Ele, eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Por que Jesus é comparado a um cordeiro e não a um urso, a um leão, a um cavalo, a um animal mais majestoso? Porque para a Bíblia, somente o cordeiro se encaixa nos padrões salvíficos divinos. Então por isso ele é comparado ao Cordeiro de Deus. Agora é Ele que vai ser imolado, porque Ele vai salvar a humanidade. Muito bem. Próxima pergunta, quarta, a de número 115 do compêndio. Qual foi a atitude de Jesus em relação ao templo de Jerusalém? Lembra quando Jesus disse: destruí este templo, eu o reconstruirei em 3 dias. 40 e poucos anos foram precisos, Jesus, para erguer esse templo, e você diz que levantará ele novamente em 3 dias? Só que Jesus falava do templo do seu corpo. Vamos entender a resposta? Vamos lá. Jesus foi acusado de hostilidade em relação ao templo. Todavia, respeitou como casa do Pai. João capítulo 2, versículo 16. E ali proferiu uma parte importante do seu ensinamento, mas também predisse a destruição dele, numa relação com a própria morte, e se apresentou ele mesmo como a casa definitiva de Deus em meio aos homens. Jesus, Ele está no meio de nós. Quando o Padre diz: o Senhor esteja convosco, nós exclamamos: Ele está no meio de nós. Jesus não está preso nas 4 paredes da igreja, embora a igreja seja um local, por excelência de encontro por Deus por meio dos sacramentos, mas ele não está preso lá. Ele está em todos os lugares, sobretudo quando eu e você é capaz de viver a verdade. Ele está no meio de nós, então Ele é a própria igreja. Ah, Ciro, então eu tenho Jesus em casa, não preciso ir na igreja? Pelo amor de Deus. Se eu e você não for na igreja, nós somos um veículo sem combustível. Nós precisamos ir na igreja. Mas nós sabemos que a igreja é o Cordeiro, é o Cristo, é nosso Senhor. Tá bom? Deixa eu ver se dá tempo para mais uma pergunta. Dá sim, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quinta pergunta de hoje, a última, e é de número 116 do compêndio. Jesus contradisse a fé de Israel no Deus único e Salvador? Resposta: Jesus jamais contradisse a fé num Deus único, nem mesmo quando realizava a obra divina por excelência que cumpria as promessas messiânicas e o revelava igual a Deus, o perdão dos pecados, por exemplo. O pedido de Jesus de crer nele e de se converter permite entender a trágica incompreensão do Sinédrio, que considerou Jesus digno de morte porque parecia ser um blasfemador. Então, pontos chaves aqui. Jesus jamais contradisse a fé num Deus único. Ele é o Filho de Deus. Ele nunca contradisse isso. Só que a manifestação dele como Deus fez da incompreensão do Sinédrio a trágica atitude de o condená-lo à morte. Mas dessa morte gerou vida, gerou ressurreição, gerou vida nova para cada um de nós e possibilidade, né, do reino dos céus, já que não um reino dos céus que vai ser conquistado pós-morte, mas um reino dos céus que já é conquistado agora por meio das atitudes
minha, sua, do ser humano, tá bom? É isso aí. 29º estudo concluído, sigamos em frente e eu te espero com certeza na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.